Olá, turma. Professor Márcio aqui com vocês, com mais uma aula de matemática. Terceiro ano, estou de olho em vocês. Enem logo aí na frente. Vamos dedicar, tá? Vamos ver o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, hoje é a aula 97. Mas antes de falar da aula 97, você tem acessado o Class, você tem feito as atividades, as propostas pelo seu professor, aquelas que estão ali para responder junto com a chamada. A gente se preocupa. Você tem que fazer esses exercícios, é importante para você. E você está retirando a atividade impressa na escola se você não tem acesso à internet? Não deixe de fazer isso, muito importante. É uma via de mão dupla, nós aqui e você aí. Chegamos juntos lá, o Enem está próximo. Então vamos lá, gente? Vamos ver aqui o que vimos na aula anterior, né? O que vocês viram aí, estão carregados de conteúdo. Nós trabalhamos um pouquinho poliedros regulares, né? E polígonos regulares especificamente. Aliás, esses polígonos regulares nós vamos usar bastante hoje, tá? Vamos lá? E nessa aula, o que a gente vai trabalhar no dia de hoje? Hoje nós vamos começar a trabalhar um pouquinho a área de superfície dos prismas. Vamos explicar para vocês o que é um prisma, alguns macetezinhos para você enxergar como calcular com alguma facilidade. E hoje nós vamos começar principalmente com o paralelepípedo, tanto reto quanto oblíquo. Gente, oblíquo é inclinado, tá? Reto é quando ele... explico daqui a pouquinho para vocês, melhor. Não vou estragar a surpresa. Vamos lá, então? O que é um prisma? Definição de prisma, né? Gente, vai dar para ver em figuras claramente o que é um prisma, mas vamos para a definição. É importante que você tenha, porque às vezes ali durante a resolução de alguma questão no Enem ou no vestibular, é importante que você tenha esse conceito, tá? Então, prisma é um sólido geométrico que faz parte dos estudos da geometria espacial. É caracterizado por ser um polígono convexo, um poliedro convexo, professor. Um poliedro convexo com duas bases que são polígonos iguais. Lembra que eu falei que é importante o polígono, né? Eles são congruentes e paralelos, além das faces planas laterais, que são paralelogramas. Professor, essa definição parece longa, né? Gente, aqui na imagem eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Olhem os polígonos que nós falamos aqui. Base superior, base inferior. Olha os paralelogramos aqui formando os lados do prisma. O prisma, por essência, aqui nós colocamos 4 que são os mais falados, os mais cobrados em exercícios. Prisma triangular, quadrangular, pentagonal e o hexagonal. A nomenclatura aqui, gente, né? Desculpe, eu avancei. A nomenclatura aqui, ela tem uma relação direta com o polígono das bases. Perceba assim, esse prisma é um prisma triangular porque ele tem bases triangulares. E assim vocês vão trabalhar com tranquilidade, identificando o prisma. Então nós vamos começar pelo paralelepípedo. O que é esse paralelepípedo? É um prisma, né? Uma figura geométrica que faz parte dos sólidos. Ele é um prisma que possui bases e faces em formato de paralelogramos, que são os polígonos de 4 lados. Por isso ele é um paralelepípedo. Tanto as bases quanto a superfície lateral dele é formado por polígono de 4 lados. Em outras palavras, é um prisma quadrangular com base de paralelogramos. Aqui para vocês uma representação, né, bem clássica e ao mesmo tempo bem clara do prisma reto e do oblíquo, falando do paralelepípedo especificamente. Percebam, a diferença entre eles é que a altura que define o prisma, aqui a altura está em ângulo de 90 com a aresta da base, e aqui a altura que define, vamos ver isso mais detidamente, mas a altura que define esse prisma oblíquo, ela não está perpendicular à base, ela é na verdade perpendicular ao plano da base. Então, é como se você tivesse 2 planos aqui, plano superior, plano inferior. A altura é a definição em perpendicular entre um plano e outro. E o paralelepípedo, quantas faces tem, quantas vértices tem, quantas arestas? Seja ele um prisma reto, seja ele um oblíquo, o paralelepípedo tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. O paralelepípedo reto, ou o prisma reto paralelepípedo. Como é calculada a área dele? A área total é calculada somando a área lateral com a área da base.
Então, para a gente saber a área, o quanto ele ocupa, nós temos que somar as áreas laterais e as áreas da base. Principais fórmulas que você trabalha para encontrar a área e também, posteriormente, o volume de um paralelepípedo. Gente, isso aqui vocês viram lá no sexto, sétimo ano, algumas coisas muito importantes, principalmente quando a gente fala da área desses polígonos regulares. Isso você tem que ter em mente, tá? Lembrar como é que eu calculo a área de um quadrado, de um triângulo. Eles compõem as bases, então é muito importante que você tenha isso em mente. Vamos lá, então. Área da base, que eu acabei de falar. A área da base, nós estamos falando de um quadrilátero. Nesse caso aqui, um quadrado que se apresenta. A área da base é aresta A vezes aresta B, ou seja, aresta vezes aresta. Lado vezes lado. A área total do prisma seria a área da base, 2 vezes, né, somado a 4 vezes a área lateral, que é a área das faces. Isso seria a área total, ou seja, 2 vezes AB, mais 2 vezes B vezes C, mais 2 vezes A vezes C. E diagonais, como é que eu calculo a diagonal de um cubo ou de um paralelepípedo? Lembrar que aqui a diagonal não é uma diagonal de uma figura plana. Aqui estamos falando de um sólido espacial. Então a diagonal, ela vai atravessar vértices opostos do cubo ou do paralelepípedo. Então nós estamos falando da diagonal, ela é espacial. Como é que ela é construída, professor? Bom, dá para a gente lembrar de alguns conceitos de geometria lá no comecinho, não, finzinho já, 8º ano, 9º ano, quando apresentaram para nós um tal de Pitágoras. Quando a gente falar em diagonal, vocês não podem deixar de pensar que sempre você vai ter que utilizar o teorema de Pitágoras. A diagonal aqui, ela vai compor uma hipotenusa e, ao mesmo tempo, um dos seus catetos compõe a hipotenusa. Na dedução da fórmula, que aliás eu desafio vocês a dar uma pesquisadinha sobre fórmula para diagonais, paralelepípedo e diagonal do cubo. Vocês vão ver que na dedução, na verdade, você usa o puro Pitágoras, né? Vai resultar A ao quadrado, que é essa aresta, mais B ao quadrado, que é essa aresta, mais C ao quadrado, que é essa aresta, tudo isso somado somado e depois extraída a raiz quadrada. Diagonal do cubo. Como nós temos arestas iguais no cubo, você tem um pouco mais de facilidade em estar demandando essa fórmula. Então, ele é a aresta raiz de 3. Gente, eu desafio vocês a estar dando uma pesquisada sobre a dedução da fórmula. É importante você gravar, mas se você souber a dedução, é um pouquinho melhor. Então, aqui está o paralelepípedo reto planificado. Então, percebam, o que é planificado? Ele está aberto. Percebam aqui os 4 paralelogramos que compõem as laterais, as faces, e aqui as bases, todos quadrangulares, tá? Então, são 6 retângulos que compõem o nosso paralelepípedo reto. Vamos a uma questão? Vamos a um exercício? Vamos lá. A área total de um cubo, cuja diagonal mede 5 raiz de 3 centímetros, é 140 centímetros quadrados, 150 centímetros quadrados, 120 raiz de 2 centímetros quadrados, 100 raiz de 3 centímetros quadrados ou 450 centímetros quadrados. Eu vou dar para vocês uns minutinhos e volto já com a correção.
Conseguiu resolver o exercício? Estou aqui de novo para auxiliar você caso você não tenha conseguido. Toda vez que você senta para assistir a aula, você não pode esquecer de pegar lá o seu caderno, pegar o seu lápis, a sua caneta, porque senão nesse pequeno intervalo para a solução do exercício você perde muito tempo. Vamos lá então, vamos à correção. Tudo bem, então falando dessa questão, a resposta é a letra B, 150 centímetros quadrados. Então, a área total de um cubo cuja diagonal mede 5 raiz de 3 é 150 centímetros cúbicos. Aqui, tive com vocês algumas aulas atrás, eu dei algumas dicas de algumas questões que você consegue, pelas próprias alternativas, deduzindo aquelas que você deve eliminar. Nesse caso aqui, gente, olha, todas as unidades de medida estão corretas. Então você não conseguiria eliminar. O que acontece muitas vezes é que aqui de cara a unidade de medida ela não é coerente com a unidade de medida apresentada. Então se aqui tivesse, por exemplo, metros quadrados, você já poderia ter eliminado essa alternativa como uma resposta possível, né? Mas nesse caso não, nesse caso você tem que deduzir a partir da construção da solução. Aliás, falando em construção de solução, vamos à resolução agora então? Muito bem. Ali alguns slides atrás nós falamos qual é a fórmula da cálculo da diagonal de um cubo, lembra? Aresta raiz de 3. Então olha, a diagonal é calculada através da expressão aresta vezes raiz de 3. O que foi fornecido para nós não foi o tamanho da aresta. O que foi fornecido para nós foi o tamanho da diagonal. E o que foi pedido para nós foi a área. Então forneceu para nós a diagonal e foi pedido a área. Cuidado! Aqui nós temos que dar 2 passos. Nós temos que descobrir o tamanho da aresta do cubo para depois calcular a sua área. Então vamos lá. Se a diagonal é a aresta raiz de 3 e essa diagonal apresentada tem como valor 5 raiz de 3, basta a gente igualar e ter a variável a de aresta como única incógnita da expressão. Então, diagonal 5 raiz de 3 é igual a aresta raiz de 3. Aqui, vocês viram lá, 7º ano, né? Quando você vai igualar e extrair o valor de uma variável única, o que você faz? O professor falou para você, a professora falou para você, olha, se está multiplicando, você passa dividindo. Na verdade, você dividiu os 2 lados pelo mesmo valor. Mas vamos lá, vamos para o popular. Passa o raiz de 3 para baixo e nós vamos ter 5 raiz de 3 sobre raiz de 3. Olha, gente, numerador e denominador tem raiz de 3 aqui em um produto. Eu posso, então, simplificar. Raiz de 3, o que me resta é o 5. Logo, eu tenho a aresta do cubo. Primeiro passo, a aresta do cubo. Agora, o que eu preciso achar é a área. Como é que eu vou achar a área desse nosso amigo cubo? Lembrar que é uma figura espacial, não é um quadrado, mas o cubo é composto por vários quadriláteros, no caso quadrados. Então, vamos lá. A medida da aresta do cubo, 5 centímetros foi o que achamos. Dessa forma, cada face do cubo vai ter 5 por 5, lado vezes lado, 25 centímetros quadrados. Agora, quantas faces, quantos lados tem esse cubo? Sabendo que o cubo possui 6 faces, né? São as 6 faces laterais, basta multiplicarmos a área de um deles por 6. Logo, a área total do cubo de diagonal 5 raiz de 3 é igual a 150 centímetros quadrados. Então, que era, se eu não me engano, a alternativa. Já tínhamos visto a alternativa, né? Então, 150 centímetros quadrados. Tranquilo, gente? Lembra quando eu falei que você vai ter que ter conceitos lá do fundamental, lembrar de fórmulas do cálculo de área, de polígonos? Muito importante isso. Então, depois dessa aula, você vai lá, pesquisa um pouquinho sobre a área das figuras geométricas planas, marca no seu caderno, lá na última folha, que é coisa do passado, mas se você registrar, você vai praticar com bastante facilidade. E se você tiver isso como ferramenta, a geometria espacial vai se tornar muito tranquila para você. E olha, ela é bastante cobrada no Enem. Debruce sobre isso, temos tempo.
Vamos aproveitar esse tempo até o Enem? Vamos lá. Muito bem. Falamos do reto, né? O prisma reto, paralelepípedo. Agora vamos falar um pouquinho do oblíquo, aquele inclinado que eu citei para vocês, né? Então, o reto aqui, característica, a altura do prisma é entre essas duas bases. No caso do oblíquo, a altura do prisma não vai ser entre as bases, vai ser entre o plano superior e o plano inferior, que limita essas bases. Então, está aqui a altura representada. Aqui está uma representação mais clara. Olha a altura. A altura desse prisma paralelepípedo oblíquo está definida aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente fez só uma demonstração, essa altura ela faz um ângulo de 15 graus em relação à inclinação desse prisma, né? Só para deixar claro que a altura não é este aqui, existe uma inclinação. Então, a altura é definida pelo traço perpendicular entre os dois planos. Tá? Muito bem. Vamos aproveitar e trabalhar um pouquinho esses conceitos a partir de uma questão aqui. Aqui nós temos uma característica diferente que é do oblíquo, mas veja, não vai dar muita diferença para você conseguir chegar na resposta. Lembra? São paralelogramos. Muito bem, vamos lá. Qual a altura de um prisma oblíquo cuja base é um quadrado de 3 metros e cuja aresta lateral, de 4 metros, forma um ângulo de 60 graus com o plano da base? Alternativa A, 0,866 metros. Alternativa B, 1,424 metros. Alternativa C, 1,920 metros. Alternativa D, 2,344 metros. E alternativa E, 3,464 metros. Duas coisas. O professor fez questão de falar para vocês número a número, porque eu quero que fique claro para vocês que esses valores aqui são importantes. Não adianta você colocar na cabeça, professor, 0,866 metros é muito próximo de 1. A resposta pode ser assim? Não, tem que ser exato. Esse é algo que você tem que buscar quando você estiver lá no Enem. A segunda coisa, preste atenção. Aqui foi dado para você uma informação em graus. Se você lembrar do conceito do oblíquo, ele é inclinado, você vai ter que voltar alguma coisa relacionada à trigonometria que você viu lá no primeiro ano. Então eu vou dar para vocês um tempinho, quero que vocês tentem resolver e eu volto já para corrigir.
Conseguiram resolver? Vamos lá então à resolução. Primeiro, qual é a alternativa correta? A alternativa correta, a alternativa E, 3,464 metros. Lembrar o que a gente está pedindo é a altura do prisma, né? Então, vamos à resolução. A altura do prisma, que é utilizada normalmente como H, ela é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Lembram daquela concepção? Lembra da altura? Por que ela é o cateto oposto? Né? Vamos voltar aqui no desenho, só para a gente ter ideia. Ó, a altura aqui. Ela está oposto, vamos lá, 60 graus determinado, ele está oposto ao ângulo de 60, que é um triângulo retângulo no qual a hipotenusa é a aresta lateral. Assim, vamos tentar ver para esse desenho aqui, percebam, nós temos uns 60 graus de inclinação. Nós temos aqui um cateto oposto aos graus, um cateto adjacente e uma hipotenusa. Esse é o conceito que a gente vai usar para a resolução dos exercícios. Você vai usar um pouco de conceito de trigonometria. Lembra lá? Né? Seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno igual. Lembram disso? É isso que você vai usar, principalmente no caso dos oblíquos. Então vamos lá. Usando a concepção, seno é igual, esse H é a altura, ele é o cateto oposto. Dividido por 4 metros. Nesse caso, o 4 metros foi a informação dada para nós, que é a aresta lateral. Então, aqui, o seno de 60 graus. Nesse caso, ele não foi fornecido, né? Qual é o seno de 60 graus. Mas, você pode lembra lá daquela tabelinha dos ângulos notáveis, 30, 45, 60, eu até fiz com vocês aulas atrás, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, só não vai raiz no 1, lembram disso? Então, você apropriando-se dessa tabela, você consegue, multiplicando o seno de 60 graus por 4 metros, dá 3,464. Normalmente, gente, quando se quer dessa forma, no exercício eles fornecem para você. No caso dos ângulos notáveis, não. 30, 45, 60, você vai ter que saber, você vai ter que estudar. Tudo bem? Vamos à questão 3 aqui então, rapidamente. Uma carga de 100 containers, idênticos ao modelo apresentado, eis o modelo do container, deverá ser descarregada no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10 metros por 32 metros foi cedida para o empilhamento desses contêineres. Então, foi cedida uma área para empilhar esses contêineres. Quantos são? 100. Então, está aqui a demonstração do que seria a área para armazenar esses contêineres. De acordo com as normas desse porto, os contêineres deverão ser empilhados de forma a não sobrarem espaços, nem ultrapassarem a área delimitada. Após o empilhamento total da carga e atendendo à norma do porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de contêineres é... Você vai empilhar 100 contêineres aqui, você não pode ultrapassar e tem que ser um encostado no outro. Qual é a altura mínima a ser atingida por essa pilha de contêineres? Alternativa A, 12,5 metros, alternativa B, 17,5 metros, alternativa C, 25 metros, alternativa D, 22,5 metros e alternativa E, 32,5 metros. Eu vou deixar com vocês aí uns minutinhos, volto para corrigir, até já.
bem, gente, vamos à correção. Vamos ver lá como é que distribui esses containers naquela área determinada e pedida pelo exercício. Primeiro vamos ver qual é a alternativa correta. Qual seria a altura mínima a ser atingida por essa pilha? Seria 12,5 metros. Vamos ver como é que o professor conseguiu chegar lá? Se você observar que a nossa área aqui de 32 metros, se você dividi-la pelo comprimento do container, que é 6,4, você vai ter 5 containers que poderão ser colocados, enfileirados aqui nessa área de 32. E que, lateralmente, né, nos 10 metros, como se eu fosse colocar os containers nessa posição, os 10 metros divididos pelos 2,5 metros que ele tem lateral, nós teremos 4. Ou seja, para cada camada de armazenamento, eu vou ter 5 containers enfileirados aqui e 4 containers enfileirados aqui. Ou seja, para cada faixa, para cada camada, eu terei 20 containers. Vocês lembram a quantidade de containers? Então, se eu tenho 20 containers para cada camada e eu tenho no total 100, se eu dividir 100 containers por 20 em camada, eu terei 5 camadas. Então, eu vou ter 5 pilhas. Qual é a altura de cada container? Lá na figura está demonstrado, 2,5 metros. Logo, a altura mínima a ser atingida é 5 vezes 2,5 metros, que são 12,5 metros, conforme a alternativa que nós já apresentamos para vocês. Tudo bem, gente? Gostaram da aula? O que nós vimos hoje? O que nós trabalhamos hoje? Trabalhamos a área de superfície prisma do retângulo, no caso do oblíquo, e do reto. Trabalhamos com os dois. O que nós vamos ver na próxima aula? Na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouquinho a área de superfície do prisma. Vamos falar de outros prismas. Então, fico com vocês agora. Quero que vocês estudem um pouquinho mais os slides. Aí, na próxima aula, a gente retoma um pouquinho o que já viu e aprofunda. Até logo!